Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Quem está acompanhando o nosso trabalho sabe que estamos avançando capítulo por capítulo. Hoje iremos para o capítulo 9, Incorporação. Adquira esse livro para acompanhar os nossos estudos e também para você estudar em casa, montar aí, você que está montando sua célula mediúnica, espiritualista, vibracional em casa, que não tem problema nenhum. Esse aqui é a leitura obrigatória, hein? Ele tem que ir para a sua cabeceira e também para a estante do seu espaço. Vamos lá. Incorporação, o capítulo. Confiram aí. Vamos lá. Começa assim. Com o sugestivo nome de psicofonia, a mediunidade de incorporação foi magnificamente estudada em Nos Domínios da Mediunidade. É um livro fantástico, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aqui, ó, que é a incorporação ou psicofonia? É a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitir a palavra audível a todos que presentes se encontrem. É a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo. É por meio dela que os desencarnados narram, quando desejam, os seus aflitivos problemas, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã. Aqui ele fala cristã, gente, mas eu já falei, não é obrigado a ser cristã, pode ser budista, pode ser Hare Krishna, etc. A palavra do esclarecimento e da consolação. Se não houvesse essas reuniões que possibilitam a incorporação ou a comunicação psicofônica, os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas com o serviço de socorro às entidades que nas regiões de sofrimento carpem as aflições do remorso e do rancor. Continuando aqui, entidades superiores teriam que reduzir as próprias vibrações a fim de se tornarem visíveis ou de se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados e transmitir-lhes o verbo do reconforto, como que certamente ocorria antes do advento do Espiritismo, que trouxe aos homens de boa vontade, mediante a oportunidade do serviço mediúnico, sublime campo para a exercitação do amor. Os grupos mediúnicos têm, assim, valioso ensejo de colaboração na obra do esclarecimento dos espíritos endurecidos, tornando-se legatários da majestosa tarefa que antes pertencia exclusivamente aos obreiros desencarnados. Deixa eu explicar um pouco aqui. Veja bem, aqui ele está falando dos antigos trabalhos de mesa branca, que hoje em dia praticamente não se usa mais esse termo, se usa reuniões mediúnicas, que é a mesma coisa. Junta um grupo de médios ali, patrocinados pela espiritualidade maior, que estudam a espiritualidade, estudam também textos de evolução ascensional, do ponto de vista psicológico, emocional, moral, espiritualista e o espírita, enfim. E conforme esse grupo vai crescendo, a espiritualidade que trabalha com aquele grupo também avança. E eles trazem, tem um determinado momento da reunião, aqui no canal mesmo temos vídeos sobre isso, quem quiser assistir, que os irmãozinhos desencarnados em franco sofrimento, seja pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelo sofrimento, pelo medo, por não entender, pela ignorância, eles são trazidos e esclarecidos em acoplagem ao corpo de um médium. Então, o médium se permite acoplar por aquele espírito e, através de mecanismos psíquicos e vibracionais e espirituais, há uma conexão dos chakras laríngeo, do chakra cardíaco entre o médium e o espírito, e os benfeitores vão conduzindo aquele transe a ponto dos encarnados ali presentes terem acesso àquele espírito, ouvir a bagagem que ele traz, receber a bagagem e tentar atenuar-lhe o sofrimento ou a ignorância. Lembrando que o termo doutrinação está meio deixado de lado, agora nós usamos o termo esclarecimento, tá? Porque doutrinação dá a impressão que você está querendo moldar aquele espírito dentro de uma crença religiosa que você tem, e a ideia não é essa. Quando o espírito vem a nós através da mediunidade para receber esclarecimento, a ideia é aliviar-lhe o fardo para que ele tome uma decisão, a decisão de se amar, a decisão de aceitar ajuda, a decisão de aceitar o melhor que tem reservado para ele. Se ele aceitar, bem; se não aceitar, cada casa tem uma orientação do que fazer com aquele espírito. Não vou entrar no mérito da questão aqui. Seguindo, Leon Denis, por exemplo, acentua que no espaço sem a bênção da incorporação, os seus fluidos ainda grosseiros não lhes permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados. O assistente Aulus, focalizando o assunto, esclarece que eles trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne, respirando na mesma faixa de impressões. É isso mesmo. Os irmãozinhos que vêm
eles vibram ainda na frequência da matéria, eles vivem ainda numa condição umbralina, portanto eles nem têm o corpo físico para usufruir desse mundo encarnado, tridimensional, e nem têm condições espirituais suficientes e psíquicas para mergulhar completamente no plano espiritual. Então eles ficam no meio do caminho, enroscados, né? Daí o termo umbral, né? Isso refere, é uma analogia àquelas portas que tinham antigamente nas casas, em que a porta da sala já era praticamente na calçada, e o quintal geralmente ficava nos fundos da casa. E para que você já não fosse entrando direto dentro da casa da pessoa, tinha um umbral que dividia a calçada da sala, por exemplo. A pessoa ali, muita gente até se escondia da chuva no umbral da porta de alguém. Então daí o termo umbral, porque nem está dentro nem está fora, está no meio. Então, por isso vem esse termo. Então aqui, ó, Emmanuel, com sua palavra sempre acatada, salienta a necessidade do serviço de esclarecimento aos desencarnados, uma vez que se conservam por algum tempo, está entre aspas aqui, por algum tempo, incapazes de aprender as vibrações no plano espiritual superior. Por que os espíritos de luz trazem os irmãozinhos desencarnados para receber orientação? Porque eles estão tão presos à matéria ainda, embora já desencarnados, entre aspas, mortos, que eles não conseguem enxergar um outro espírito. Eles só enxergam encarnados ou espíritos que vibram na mesma frequência que eles, ou seja, presos à matéria ainda. Então o espírito de luz chega para orientá-los, eles não conseguem perceber. Então eles precisam ser levados para uma reunião mediúnica para ali, em contato com o corpo físico do médium, eles se deem conta de que eles estão em contato com alguém. E aí eles conseguem pelo menos escutar e entender uma série de coisas. Se vão aceitar, aí já é outra história. Confirmando aqui, que ele diz, ó, se os postulados da doutrina nos ensinam semelhante verdade, os novos conhecimentos trazidos por André Luiz, inclusive em Nos Domínios da Mediunidade, é um livro, já falei, comprem esse livro, ou adquiram de alguma forma, emprestado, enfim, por aluguel, não sei, levam-nos a aceitá-la pacificamente. Ou seja, vejamos como esse amigo espiritual descreve a incorporação de entidade de baixo padrão vibratório. Notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, à distância de alguns sentimentos, enquanto amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então aqui mostra que a entidade, o que incorpora, se aproxima do médium, não tinha ainda noção de que estava desencarnado, achava que estava simplesmente fazendo as coisas habituais do dia a dia. Aqui eu dou saltos, tá, gente? Vocês já devem perceber que eu dou alguns saltos. Aqui ele fala assim, ó. Se o médium tivesse sempre a certeza de que a sua faculdade seria utilizada exclusivamente por espíritos superiores, teríamos evidentemente suprimido a abstenção da linha A, quando ele cita lá acerca uma parte que a gente deu um salto aqui, falando sobre uma questão de desobsessão e tal. Coisas que a gente já trabalhou em outros capítulos, tá? Então por isso a gente deu esse salto. Ó, na incorporação, o médium cede o corpo ao comunicante, de acordo com seus próprios recursos. Pode comandar a comunicação, fiscalizando os pensamentos, disciplinando os gestos e controlando o vocabulário do espírito. Isso se for um médium consciente. Ele consegue fazer isso. Se o espírito quiser, por exemplo, xingar um palavrão, o médium consciente ele segura aquele palavrão para sair ou de outra forma ou não sair. O médium semiconsciente ou inconsciente, o palavrão sai direitinho do jeito que o paciente, do jeito que o espírito queria falar. Algumas coisas é que filtram dependendo do inconsciente do médium. Se o médium educar a mente dele a bloquear certas palavras, mesmo ele inconsciente, o espírito tem dificuldade para pronunciá-las, mas uma parte sai, uma parte do xingamento sai. E aí, continuando, o pensamento do espírito, antes de chegar ao cérebro físico do médium, passa pelo cérebro perispirítico, resultando disso a propriedade que tem o medianeiro, em tese, de fazer ou não fazer o que a entidade pretende. Prova desse controle que o médium desenvolvido exerce está na revolta demonstrada pelo espírito ao completar-se a incorporação. Vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? É um espírito reclamando, por que eu estou preso no corpo desse médico? Na verdade ele não está preso, ele foi levado para usar aquele aparelho mediúnico, aquele equipamento carnal, como forma de se comunicar. Aí aqui continua, a explicação encontra-se na palavra do assistente, o sofredor.
Disse o assistente convicto: ao contato das forças nervosas do médium, ou seja, do cérebro do médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. A médium segurava o espírito para não deixar ele fazer e falar o que queria. E ele se sentia preso, como se tivesse uma camisa de força, porque era uma médium consciente. Mais adiante, outra exclamação do espírito. Aqui, ó. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços? Fixando-o com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele do controle que é submetido pela vontade da caridosa Eugênia. Aqui tem um desenho mostrando mais ou menos como acontece o transe psicofônico. O espírito não necessariamente entra no corpo do médium, tá? O espírito só entra no corpo do médium num fenômeno chamado psicopraxia, que são raros esses médios. Geralmente esses médios são de desdobramento também e de psicofonia. Então, à medida que o espírito se desloca do corpo pelo desdobramento, um espírito consegue entrar rapidamente no corpo do médium, mas geralmente espírito de luz, tá? Os guias do médium, nem todos conseguem fazer isso. É raro isso aí, tá? Se der, a gente fala numa outra ocasião. E aqui ele diz assim: a conclusão que o fato nos deixa é a de que a entidade realmente alucinada desejaria bater à mesa, gritar, expandir-se, etc. Entretanto, a vontade firme da médium o impede de realizar o seu objetivo. A educação mediúnica aliada à melhoria interior, sob o ponto de vista moral, possibilita indiscutivelmente a disciplina do comunicado. O médium negligente, ainda não suficientemente educado, favorece a turbulência nas comunicações de espíritos violentos. Sem exigir-se o impossível dos médios, porque ninguém se julgará com direito, em sã consciência, a semelhante exigência, é justo que lhe seja lembrado que o aprimoramento espiritual, o devotamento, a bondade com todos e o desejo de servir, conduzem o medianeiro, ou seja, o médio, ao maior controle de sua própria vontade, assegurando assim o êxito da tarefa. Bom, aqui a gente está certo, de certa forma, está privilegiando um pouco o médio consciente. Eu não vou em nenhum momento entrar nesse mérito de desfazer do que o autor falou, se bem que toda mediunidade é válida. Boa parte dos médios abandona os trabalhos mediúnicos exatamente por serem conscientes. Eles geralmente dizem: eu não sei se o que eu estou falando é meu ou é do espírito. Esses médios geralmente ficam muito inseguros e boa parte deles abandona o trabalho mediúnico por acharem que o que está acontecendo ali é coisa da cabeça deles ou eles estão ficando loucos. Então isso os afasta. Boa parte dos médios quer ser inconsciente, porque eu não vejo vantagem nenhuma. Eu sou inconsciente. Mas se eu fosse médium consciente, eu podia interferir muito mais em certas coisas que acontecem, mas não dá. Então, assim, de certa forma, eu acho muito importante a mediunidade consciente, sim, porque ela permite exatamente que o médium filtre a condução dos trabalhos. Por outro lado, alguns médios conscientes se aproveitam para dar certos recados e xingamentos e fazer certos desaforos em nome da incorporação. Assim como o bêbado se aproveita da embriaguez para falar certos desaforos, tem médium que se aproveita da mediunidade, do transe, para dizer certos desaforos que ele queria dizer e se aproveita do transe mediúnico para poder dizer as impropérias para quem ele conscientemente não teria coragem. Então a mediunidade consciente é assim, ela é uma faca de dois gumes. Por um lado ela é muito boa, mas por um lado ela pode não ser muito boa. Já a mediunidade inconsciente, ela é mais confiável, porque quem passa com o médium inconsciente incorporado tem a certeza de que vai dizer ali seus segredos e o médium não vai sair espalhando. Agora, por outro lado, se vier uma entidade também que gosta de dizer certas coisas duras, mesmo que o médium não quisesse dizer aquela dureza para as pessoas, a entidade vai falar. Só que aí depois vão ficar chateados com o médium. Na frente ali não, pelas costas ficam chateados com o médium. Então tem tudo isso aí também, né? É uma faca de dois gumes. Acho que o importante é você ter um propósito. Por que você quer trabalhar a sua mediunidade? Eu quero fazer a caridade. Então faça, seja você consciente ou inconsciente, faça a caridade do jeito que você tem condições, entendeu? Esse é o objetivo. Então vamos lá, hein, gente, adquirindo esse livro, Estudando a Mediunidade. Qualquer coisa, entre em contato com a gente para tirar algumas dúvidas. DDD 11, telefone 965519042. O nosso canal não é monetizado, nós não ganhamos dinheiro com esse canal, portanto nós precisamos do seu like e da sua inscrição. Divulgue o nosso vídeo o máximo que você puder para milhões e milhões de pessoas e peça para que elas se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.